Pai, recebe nossos louvores neste lugar, Senhor, nossa oração. Pai, vem te pedir, Senhor, pela pastora Cláudia, que o Senhor venha usar a sua serva, Senhor, assim como o Senhor já tem usado, meu Deus. Pai, que ela venha falar, meu Deus, do Senhor, que o Senhor venha trazer palavras para ela, que venha direto de ti, Senhor. Aquilo que precisamos ouvir, Pai, não o que queremos ouvir, mas o que precisamos, Senhor. Abençoa a sua serva, Pai, Senhor Jesus, a palavra através dela, Pai. Usa ela como vaso de honra na sua casa, Senhor. Assim como o Senhor tem usado, Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Quantas pessoas estão nos visitando pela primeira vez? Se coloque de pé em nome de Jesus. Tem alguém nos visitando aí? Oh, glória. Como que a igreja diz? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. E volte sempre. Amém? As demais já são de casa, né? Fica bem à vontade no nosso meio. Amém? Louvado seja Deus. Abra comigo, querido, 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 1 e 2. Aleluia. 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 1 e 2. Estamos hoje comemorando 27 anos de caminhada, né? De ministério pastoral. Aleluia. E 24 anos que esse projeto Missionária Viva começou. Com crianças, 80 crianças, tinha um trabalho com crianças e a família dessas crianças. Começamos ali um trabalho e não imaginávamos, era só um projeto missionário, não imaginávamos que seria uma igreja, que seria, né, uma denominação, mas nosso coração continua missionário. Nosso coração continua missionário. Vou pedir o bispo para subir, para estar aqui. Pastor Davidson também, para estar aqui com a gente, né? Uma noite festiva, uma noite feliz, uma noite abençoada. Obrigada, irmã Rosiara, pelo trabalho até aqui realizado. Irmãos, eu estou essa semana estudando um livro muito interessante do pastor Luciano Subirá. E esse livro chama-se Até que Nada Mais Importe. Quem nunca leu deveria ler. Maravilhoso esse livro. E dentro desse livro existe um assunto que chama-se a lei da reciprocidade. O que é isso? Isso significa o que se dá ou faz em recompensa de coisas equivalentes ou mútuo, ou seja, aquilo que alguém faz com você, você também vai fazer para ele. E eu pensando sobre isso, me veio na mente que todo relacionamento, para continuar, para permanecer, precisa ser uma via de mão dupla. Você não concorda comigo? Vou repetir. Todo relacionamento, para permanecer, precisa ser uma via de quê, irmãos? De mão dupla. O que eu quero dizer com isso? Como que eu vou permanecer num relacionamento com alguém se eu apenas dou, só eu que me esforço para estar ali e aquela pessoa não vai me corresponder em amor, não vai me corresponder na atitude, não é verdade, irmãos? É difícil. Uma amizade, por exemplo, digamos que numa amizade você convida aquela pessoa ano após ano para ir no seu aniversário, ano após ano para ir na tua casa, ano após ano para estar vindo até você. Aí aquela pessoa durante anos nunca te chama para estar com ela. Nunca te chama para estar ao lado dela. Vai indo, o que vai acontecer, irmãos? Aquele amor, aquele sentimento, aquela admiração vai o quê? Diminuindo. Vai se enfraquecendo, vai ficando estremecido. E o nosso relacionamento com Deus depende dessa via de mão dupla. E muitas pessoas dizem assim, não, pastora, Deus é amor. Independente do que eu faça, independente da forma como eu me relaciono com Deus, Ele vai me amar sempre. E eu digo aqui, diante de mães e pais que estão aqui hoje, pessoas que têm seus relacionamentos de amizade também, irmãos, para pensar um pouquinho. Você ama seu filho em todo o tempo, sim ou não? Sim. Mas tem coisas que o seu filho faz que te entristece, sim ou não? Que traz aborrecimento, que traz angústia ao coração. Deus é Pai, irmãos. Deus é Pai, da mesma maneira. Ele tem um amor por nós.
nós. Ele nos ama sim, mas tem coisa que fazemos que faz o que com Deus? Desagrada o coração de Deus. E nós temos que parar para refletir sobre isso. Olha só o que Davi disse para o seu filho Salomão antes de morrer. Lá em 1 Crônica, você não precisa abrir, só reflete. 1 Crônicas 28, versículo 9 e 10. Olha o que diz, ó. Se o buscares, serás achado de ti. Porém, se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Vou repetir para você gravar, ó. Olha o que Davi fala para o seu filho antes de morrer, para Salomão. Salomão, meu filho, se você buscar a Deus, será achado de ti. Porém, se o deixares, o que vai acontecer? Rejeitar-te-á para sempre. Porque, irmãos, Deus como pessoa, Deus como Pai, Ele tem sentimentos como nós, irmãos. Ele ama, porém, quando Ele percebe que a pessoa não o quer, por isso Ele deu a cada um de nós o livre-arbítrio. Lembra quando o filho pródigo diz, me dá a herança que eu vou embora, estando o pai vivo? Aquele pai não disse, não meu filho, fica comigo, eu te amo. Ele disse, toma e vai. Por quê? Porque aquele pai estava representando Deus. Ele quer que eu e você estejamos com Ele por amor, irmãos. Essa é uma noite onde Deus quer dizer para mim e para você, o nosso relacionamento, meu filho, minha filha, vai permanecer enquanto você quiser e estiver comigo. Enquanto você quiser e estiver comigo. Irmãos, chega uma hora que até nós que somos seres humanos, cansamos. Esse dia eu estava conversando com a irmã Antônia sobre isso. Ninguém gosta de mendigar amor. Quem aqui gosta de mendigar amor? Ninguém. Ninguém gosta de mendigar amor. Nem Deus. Nem Deus. Então preste muita atenção na palavra dessa noite. Jeremias 29, no versículo 13 diz, olha bem, e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. A lei da reciprocidade, vocês vão me achar, quando vocês me buscarem de todo o coração. Há uma condição aqui. Há uma condição aqui. Às vezes, irmãos, eu e você podemos achar assim, Deus é injusto. Deus, Ele tem se derramado por completo na vida de um, mas para mim Ele não tem se revelado. Para mim Ele não tem dado. Deus não é injusto, irmãos. Ele vai se derramando, Ele vai se revelando à medida que eu vou me aproximando, à medida que eu vou me abrindo, à medida que eu vou querendo. Quero dizer para a amada igreja que hoje completa 24 anos nesse ministério, irmãos. Quero dizer para você, Deus estará com essa igreja enquanto essa igreja estiver com Deus. Essa é a palavra dessa noite. Mateus 7, no versículo 7 e 8 diz assim, olha, pedi e dar-se-vos-á, buscai o que? Encontrareis, batei o que? Abrir-se-lhe-á, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. Então depende de quê? De uma ação humana para que haja uma manifestação divina. Na mão de Deus há todo o poder. Amém, igreja? Amém. Na mão de Deus há toda a autoridade. Na mão de Deus há todo o poder. Porém, fica retido à medida que o meu coração está retido para com Deus. Quando você abre o coração para Deus e deixa Ele trabalhar, Ele abre o coração dele para você por completo. Por completo. Amém, igreja? Amém. Olha o que Tiago, o apóstolo Tiago diz no capítulo 4, versículo 8. Escute bem. Olha o que ele está dizendo aqui. Tiago 4, versículo 8. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Vamos falar junto essa frase? Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. O que é que Deus está dizendo para nós, irmãos? Chegue-se a mim,
aproxime-se de mim. Irmãos, às vezes a gente até ama uma pessoa. Escute bem o que eu vou dizer. Às vezes a gente até ama uma pessoa. Às vezes a gente até tem sentimentos por uma pessoa, gosta da pessoa. Mas você já passou por momentos em que você ficou sem graça de se aproximar de alguém? Porque você não sabia se aquela pessoa tinha o mesmo sentimento por você? Às vezes você até tem vontade de ligar para alguém, mas você não sabe como aquela pessoa vai reagir e você fica distante. Você começa a ficar distante daquela pessoa. Ele diz aqui, irmãos, chegai-vos a Deus e Ele se chegará o quê? A vós. Depende de nós, irmãos. Depende de nós nos aproximarmos. Depende de nós chegarmos perto. Porque há pessoas, irmãos, que eles não querem. Eles não querem se aproximar de Deus. E eu quero frisar algo para os irmãos. Nós estamos chegando num tempo em que Deus vai fazer a obra na vida daquele que quer. Eu vou repetir. Nós estamos chegando num tempo em que Deus vai fazer a obra na vida daquele que quer. Amém. Glória a Deus. O Evangelho foi aberto para todos. Amém, irmãos? A palavra de Deus foi pregada a todos. Mas está chegando a hora de que somente aqueles que querem se aproximar, aqueles que querem se achegar a Deus, é que vão verdadeiramente, aleluia, ter um encontro com Ele, ter a salvação, ter uma experiência com Deus. Porque o Evangelho ele necessita dessa aproximação, irmãos, dessa aproximação. A palavra que nós lemos aqui na tua Bíblia, na minha Bíblia, 2 Crônicas 15, está dizendo que o Espírito Santo, preste bem atenção, o Espírito Santo de Deus, ele levantou um chamado Azarias. Olha aí na tua Bíblia, 2 Crônicas 15, 1. O Espírito de Deus levantou um homem chamado Azarias, um profeta, e ele foi até o rei Asa. O rei Asa é da linhagem de Davi. Ele era rei de Judá. E ele era um homem que andava com Deus. Se você ler o capítulo 14, você vai entender que o rei Asa clamou ao Senhor para que tivesse uma diferença ali na vida dele. Ele era um homem cheio de Deus. No capítulo 14, versículo 2, diz que o rei Asa, ele fez o que era reto aos olhos de Deus. Ele andou com Deus, ele buscou a Deus. A outra coisa que ele fez tão importante, ele também derrubou os altares dos deuses estranhos. Ele derrubou os altares de Deus estranho, ele quebrou as estrelas. Ele destruiu, irmãos, tudo aquilo que Deus não gostava. Andou com Deus. E ele também tirou das cidades de Judá os altos, as imagens. Tudo isso está no capítulo 14. Primeiro, ele buscou o Senhor. Então, igreja, um líder precisa, primeiro ele, buscar o Senhor. Para que uma igreja ela continue firmada no Senhor, é preciso que primeiro o líder busque o Senhor. Uma casa, para ela ficar de pé perante o Senhor, é preciso que o pai, que é o cabeça, a mãe, busque o Senhor. E dali, irmãos, aquele rei Asa, a segunda coisa que ele faz é convocar o povo para buscar o Senhor. Diz aqui na palavra do Senhor, versículo 4 do capítulo 14, que ele mandou com que todo Judá buscasse ao Senhor, Deus de seus pais, e que observasse a lei e os mandamentos de Deus. E assim ele edificou cidades fortes, irmãos. Ele edificou muitas coisas. E o que aconteceu ali? Aconteceu, igreja, que aquele povo
aquela terra houve paz. Houve paz. Diz que a cidade de Judá ficou quieta por 10 anos. Quantos anos, igreja? 10 anos. Sabe por quê? Porque aquele rei, o líder, resolveu buscar o Senhor. Porque ele também levou o povo de Judá a buscar o Senhor. Por isso houve quietude, houve paz. Versículo 7 diz que ele disse assim: enquanto houver paz, como está tudo bem, está tudo quieto, vamos levantar muros em volta da cidade, vamos colocar portas de ferro. O que ele quer dizer com isso, irmãos? Olhe para mim, não espere haver guerra para você colocar muros em volta da tua casa. Não espere haver problemas para você levantar proteção em volta da tua vida. Enquanto há paz, comece a orar, comece a jejuar, comece a buscar. Não adianta você esperar o problema chegar para você começar a buscar. Você está passando um período de paz? Glória a Deus por isso. Deus está dizendo: levante muros em volta da tua casa, levante muros em volta da tua vida. A igreja está passando um período bom, um período de paz. Agora é hora de orar, agora que é hora de jejuar, agora que é hora de cercar essa igreja com muro de fogo, irmão. Agora que é hora. Se a tua casa, você está passando um período de paz, aí que é hora de buscar mais ainda. E é isso que ele fez aqui no capítulo 14, versículo 7. Ele convocou o povo, ele disse: a terra está quieta, não tem guerra, agora é hora de levantar muros, é hora de levantar torres, portas de ferro e ferrolhos. E assim eles obedeceram. Eles obedeceram. Por que, igreja? Porque um líder, preste atenção nisso, irmãos, me ajudem orando por mim. Um líder que está buscando o Senhor, ele precisa ser seguido, né? Quando um líder ele busca a Deus, o povo de Deus precisa obedecer, precisa seguir, precisa estar ali, irmãos, seguindo, obedecendo o que Deus está falando. Quando Deus dá uma direção, vamos entrar em jejum com a igreja. Igreja, ouça, atenda. Muitas das vezes Deus fala com a gente, Deus fala com o bispo, comigo, vamos fazer um dia de jejum, vamos fazer algo. Por que Deus fala isso? Porque Ele sabe o que está por vir. Ele sabe o que está por vir. Então, quando Deus falar algo na igreja, convocar algo na igreja, irmãos, fica atento, fica ligado, para que você possa também participar. E diz que depois de 10 anos, aconteceu algo muito forte, irmãos. Asa, ele tinha um exército de 300 mil de Judá, que tinha lanças. E ele tinha 280 mil soldados de Benjamim com escudo e flechas. Então ele tinha uma faixa de 580 mil soldados. Só que de repente, do nada, veio um exército da Etiópia com 1 milhão de homens. Ele tinha quanto? 580 mil soldados. E veio um exército com 1 milhão, irmã Ivan, de homens contra aquele povo. E mais 300 carros de ferro que Israel não tinha. Os etíopes vieram com aquela multidão de soldados, 1 milhão de soldados. Irmãos, pensa bem a quantidade, 1 milhão de soldados, fora 300 carros, está no versículo 8 e 9 do capítulo 14 de 2ª Crônica. Mas o que Asa fez? Asa foi e clamou ao Senhor. A importância de você buscar o Senhor. O que foi que o profeta disse para ele, que nós lemos aqui? O Senhor estará convosco enquanto você estiver com ele. Não foi? O profeta veio e disse para ele: Asa, o Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Deus está falando com alguém aqui, amém? Deus está falando com o teu coração. Ele diz: eu estou contigo enquanto você estiver comigo. Presta bem atenção nisso. E Asa foi, irmãos, ele não se intimidou. Asa foi e clamou ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, olha o versículo 11 do capítulo 14 de 2ª Crônica, que ele diz, olha: e Asa clamou ao Senhor seu Deus e disse:
pois em ti confiamos. Vamos falar isso? Pois em ti confiamos e no teu nome viemos contra essa multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. E o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e eles fugiram. E naquele dia, o povo de Deus, o povo de Judá, saqueou muito despojo, levou muita riqueza para casa, além de camelo, de gado, de dinheiro, de prata, de veste. Eles pegaram tudo, eles tiveram abundância de camelo, malhado de gado. Eles voltaram para Jerusalém riquíssimo, com prosperidade. Tudo porque Asa buscou o Senhor. Meu irmão, minha irmã, igreja de Cristo, nunca entre numa batalha sem Deus. Nunca entre numa ação na tua vida sem a direção de Deus. Por mais simples que seja. Tem dia que a gente acorda mal. E aí a gente diz, eu vou largar tudo. Eu vou largar minha casa. Eu vou largar a igreja. Eu vou largar Deus. O que Deus está fazendo por mim? Eu vou largar tudo, irmão. Nunca tome uma decisão sem Deus na tua vida. Nunca tome uma decisão, nunca entre numa guerra sem buscar a orientação de Deus. Enquanto você estiver comigo, diz o Senhor, eu estarei contigo. Coloca Deus em primeiro lugar na tua vida, irmãos. Até aqui, neste momento aqui, Asa estava com Deus. Quando Asa chega em casa, irmão Toninho, quando ele chega, esse rei Asa, chega em casa com esses 580 soldados dele, porque Deus deu vitória diante de um exército de 1 milhão de soldados. Não foi o homem, foi Deus. As suas vitórias sempre é Deus que conquista. Não somos nós não, irmão, é Deus que dá a vitória. Você pode olhar para alguém perto de você e dizer para ele, a tua vitória é Deus quem te dá. Confia nele, irmão. Confia no Senhor. E ele disse aqui, irmãos, ô Espírito Santo, em ti confio nessa noite, ó Pai. Em ti confio. Olha aí na tua Bíblia, capítulo 15, continuando aí, versículo 2 em diante. Vamos ler junto, 15, 2? O